Boa noite, irmãos. Que as bênçãos do Divino Mestre estejam presentes em nós, hoje e sempre. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Bom, muitos espíritos pode ser que estejam vindo hoje pela primeira vez, porque cada vez, todas as vezes, que nós buscamos um ambiente de estudo, num programa divino, sério, na compreensão dos ensinamentos de Jesus, muitas criaturas vêm em busca desse conhecimento, desse socorro que nós estamos tendo. Mas, melhorou? Mas assim, nós vamos falar de um assunto que é muito simples e também é muito antigo em nossas informações, as informações que o mundo traz para nós, que as religiões trazem, do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, das Escrituras Sagradas, está saindo estes recursos que nós vamos tratar dele hoje para a nossa compreensão. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma frase simples também, mas que deve ser muito importante para nós na observação nossa da compreensão do que Jesus falou. Na codificação da doutrina, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo essa importante frase: fora da caridade não há salvação. Mas o nosso tema de hoje, que está no mesmo capítulo, ele se refere a um dogma. Por exemplo, fora da igreja não há salvação. E assim, como nós estamos nos dispondo a aprender, é como nós estamos conscientes já do nosso dever para com os ensinamentos de Jesus, é o nosso comportamento em relação à vida que nos abriga. Nós vamos iniciar esta conversa dizendo uma passagem. A gente fala passagem nos ensinamentos de Jesus, porque é de verdade uma passagem. Cada um de nós recebe a informação, agasalha como pode aquilo, na sua compreensão fica alguma coisa, e ela passa para a nossa compreensão e para os nossos atos. E aí nós devemos passar isso, é dever nosso do cristão, passar isso em frente para as outras pessoas, para todos aqueles que estejam aproximados de nós. Mas quem são estes que estão muito aproximados de nós? Muitas vezes nós imaginamos assim: os mais próximos de nós serão aqueles que estão consanguineamente vestindo a nossa roupagem agora. No lar, por exemplo, também no trabalho, assim. Mas não, às vezes não. Às vezes nós estamos esquecendo de que mais próximo de nós tem espíritos que estão desprovidos dessa roupagem mais grosseira, mas que estão muito junto de nós, muito próximo de nós. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra ao doutor da lei, porque o doutor da lei indagou a ele quem é o meu próximo, não sabia ainda, embora sendo doutor da lei. Jesus falou para ele da passagem de uma história de um bom samaritano, de um homem samaritano, que era da Samaria. Esse homem, viajando, encontrou um homem caído e ajudou. Enquanto antes deles passa um sacerdote que foi embora, e o levita também, que foi embora. Levita, um homem do conhecimento, dentro do contexto social naquela época, e o sacerdote já conhecendo o Evangelho, ou
os ensinamentos de Cristo. Naquele momento, ele passa com medo que alguém o visse e pudesse também pegá-lo, porque o homem tinha sido agredido por malfeitores, estava semi-morto na beira da estrada. Então, Jesus fala que pergunta para o doutor, quem foi o mais próximo daquela criatura que estava em necessidade? O homem respondeu, foi o samaritano. Porque assim, nós estamos falando dessa nossa carência de compreensão com os mundos, com o mundo visível, que ainda estamos nele, com a dificuldade que tem da compreensão de convivência nossa mesmo, conosco mesmo. A nossa convivência conosco, ela está numa carência muito grande de ser compreendida melhor. Nossa convivência conosco mesmo. Imagine a nossa convivência com espíritos que estão desprovidos da roupagem física, que nós não estamos vendo eles, mas que eles estão muito juntos de nós, e às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, com uma necessidade muito grande, tal qual aquele homem caído na beira da estrada. E nós, às vezes, não assistimos a estas criaturas por incompreensão de nós mesmos. Jesus, ele fez um trabalho muito cuidadoso para que a humanidade vindoura, aquela que estava presente, pudesse levar para as outras humanidades que veriam à nossa frente essas informações com clareza, com compreensão mais aguçada. Só que, nos tempos que andaram, nos tempos que passaram, nos tempos que a gente viveu e esqueceu deles, estão inseridos nessas informações os dogmas. Por exemplo, hoje é o tema, fora da caridade, fora da igreja, não há salvação. Imagine, fora da igreja não há salvação. Ora, se Jesus, o próprio Jesus, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus expulsou do templo aqueles que estavam fazendo coisas que não deviam, que estavam negociando dentro do templo sagrado. Tem isso na história. Acho que quase todo mundo conhece essa informação pela Bíblia. O Evangelho traz também. Então, olha, Jesus, não é possível que Jesus tivesse agredido a uma pessoa. Não. No dia que ele foi preso, que eles foram crucificá-lo, ele não resistiu a isso. Imagina se ele ia agredir pessoas que estivessem negociando dentro de um templo religioso. Mas ele traz uma lição muito forte, é para que nós entendamos que o expulsamento daquele povo, naquele momento, é daqueles que convivem na igreja e que negociam esses recursos divinos que um templo religioso nos oferece, nos põe na mão. Um templo igual esse aqui não se diferencia da igreja daquela época, não. Nós estamos vindo hoje a esse templo na disposição de quê? Nós estamos vindo para cá com a consciência da nossa responsabilidade de estar contribuindo para o atendimento desses irmãos que estão desprovidos dessa roupagem mais grosseira conosco aqui agora. Nós estamos conscientes de que nós estamos aqui a convite de Jesus e que foi a nossa própria vontade que decidiu vir para cá. Procurar um grupo de ensino, de estudo, de esclarecimento para a nossa vida. Nós vamos olhando ao redor de nós e entrando um pouco no nosso movimento diário e vamos sentindo se nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Vir a um templo religioso, no caso nosso,
a um templo espírita, aonde aqui se reúnem multidões de criaturas que nós não estamos vendo, mas carentes, necessitadas tanto quanto nós, ou mais. Se nós não temos essa consciência, vamos abrir agora o nosso espaço da compreensão, aproveitando esse momento que é divino. Estar num local desse não é simples, não. Vamos imaginar assim: quanto dei de trabalho a criaturas bondosas, misericordiosas, para que eu me agasalhe nesse processo de educação agora. Quantos são? Se eu posso lembrar da minha infância, ou antes da infância ainda, na época que fui vegetativo, na época que fiquei vegetando durante 9 meses no ventre da minha mãezinha, se eu começar a pensar daí para cá, e depois que eu vi o mundo, clareou o mundo para mim, fora do ventre da minha mãe, eu fui cercado de criaturas que me acolheram, senão não estaria aqui, porque é completamente dependente o recém-nascido. Agora mesmo, nós tivemos uma notícia de que uma mãezinha, o recém-nascido, seu filho na cama com ela, ela deitou e virou por cima da criança, e a criancinha não suportou e voltou para o mundo espiritual. Imagina. No meu caso, não, eu estou aqui, olha só, eu fui criança, eu posso lembrar da minha infância e quantas pessoas terão me ajudado para que eu pudesse crescer um pouco. Não fiquei grande, mas cresci um pouco. E aí, depois disso, vem a juventude para que a gente possa ir se aprimorando no mundo e tomando conhecimento dos acontecimentos que nos são necessários para a nossa aprendizado. Quantos serão as pessoas que tiveram comigo nesses períodos? Aí depois vem essa que a gente fala da madureza. Madureza, que madureza será? Aqui eu tenho tantos vacilos ainda, aonde a fé não está acentuada em mim ainda, aonde a compreensão me falta a todo instante nos momentos mais necessários. Que madureza será? Mas Jesus, ele diz, olha, fora da caridade não há salvação. Não é Jesus que escreveu isso, não. Quem escreveu isso foi Kardec no livro do Evangelho agora. Mas está lá nas Escrituras também. Por que fora da caridade não há salvação? Que é mais compreensível do que fora da igreja. Mas eu vou contar uma historinha curta só para a gente entender que fora da igreja pode haver salvação. Um homem, um palestrante, um homem religioso, numa casa espírita bastante frequentada, muita gente a ouvia sempre. E ele na palavra, era fantástico, muito bom nos conhecimentos, conhecia as histórias sagradas, a Bíblia. Aquilo para ele era muito simples, as explicações. Ele tinha uma facilidade verbal tão forte que as pessoas compreendiam o que ele estava falando. Ele passou um tempo, mas tinha um homem que ia lá ouvi-lo sempre. Mas esse homem ficava atrás das pessoas, para não ficar na presença, podia ser que ele... E ele ficava procurando ele para ver lá, ouvi-lo. Só que esse homem foi embora, um tempo sumiu. Mas o palestrante, depois de algum tempo, também foi embora. Foi para o mundo espiritual. Essa região que para nós é completamente desconhecida, embora todas as noites estejamos nela. Embora as notícias cheguem do mundo espiritual para nós agora com muita facilidade. Mesmo assim, o palestrante foi também para o mundo invisível, desconhecido. E quando ele chega lá, para a surpresa dele,
Quem vai recebê-lo é aquele homem que ele via lá no centro, a ouvi-lo. Aí, tudo bem, vamos lá. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, tá bom, vamos. Foram andando. Aonde eu vou ficar? Eu vou lhe dizer. Foram andando. Chegaram num local, o homem olhou para lá e disse, ali é minha residência, é aquela ali, moro ali. Ele olhou, era um lugarzinho simples, aconchegante, plantações, flores, muitas coisas, jardim bem montado. Ele olhou e disse, bom, muito bem, a minha morada deve ser um palácio, porque esse aqui, que nem se olhava para mim lá, se escondendo de mim nas minhas palestras, está morando desse jeito, imagine eu, que já fazia tudo que eu fiz lá. Aí tocaram, foram pagando, e a rua foi se sumindo, a cidade também, acabou que entrou na periferia, e lá um terreninho desocupado, com umas estaquinhas, 2 ou 3 estacas, que custa, lembra da história? Uns 3 estaquinhas lá, né, que estavam enfiados lá. Aí ele olhou e disse, pronto, está aqui. O quê? Para você? Só o que você tem aqui é isso aqui. Mas não é possível, tem algum engano nisso. Aí um benfeitor apareceu e falou para ele, não tem nenhum engano, não. Ora, mas esse aqui, ele ficava até escondido para não me ouvir falar, de tanto que eu falava de Jesus e de ensinamento de Jesus. Aí o homem falou para ele, não, ele tem uma diferença. Ele ouviu e compreendeu tudo que o senhor falou. Ao contrário, que você falou e não compreendeu o que disse. Para nós que estamos vindo numa casa espírita, buscando hoje o conhecimento, ou aprendendo a ser útil, vamos trazer para nós essa historinha. Como é que nós estamos saindo das casas espíritas quando vem, no dia que a gente vem a ela? Nós levamos para a nossa vida as informações de Jesus aqui, agora, no Evangelho, vivo de novo em nossa mente, presente nas nossas ações do dia a dia, estão? Se estiverem, nós estamos 100%. Se não estiverem, nós teremos igualmente aquele irmão, ao chegar no mundo espiritual, vai fazer a sua construção de novo, porque foi isso que o Espírito disse para ele. Você vai ter que construir a sua moradia. Porque a gente tem que aprender a fazer. Conhecer é bom. Mas a distância que está do conhecimento para fazer é muito grande. É preciso que a gente comece a juntar esse processo para que cheguemos no mundo espiritual em condições favoráveis a nós mesmos, não aos outros. E aqui na lição de hoje tem ainda mais essa informação de Jesus aqui, olha. Fora da verdade não há salvação. Isso Jesus falou para um doutor da lei. Fora da verdade não há salvação. Mas qual é a verdade? A verdade que eu nasci, que cresci um pouco, que estou aqui, que falo, que posso ouvir, ver, essa é verdade, é uma verdade. A verdade que eu vou daqui uns dias deixar esse corpo também é uma verdade, que nós podemos constatar todos os dias, não é? Daqui uns dias, quem sabe, daqui mais uns 100 anos, nenhum de vocês possa estar por aqui mais, nem eu, daqui um dia eu vou embora também. Isso é uma verdade nossa, que às vezes não cremos muito, nem valorizamos ela, mas é uma verdade. Mas de qual verdade Jesus falou que fora desta verdade não há salvação? A verdade, diferente das verdades, a verdade, Jesus falou, conhece a verdade e vos libertareis. E essa libertação que nos faz salvação, porque nós nos libertamos de nós
da ignorância, dos preconceitos e daquilo que não deveríamos ter acatado em nós, os conhecimentos mal informados. O tempo perdido com as informações desgastadas pelo tempo. Quando nós estivermos nos conhecendo, conheces a ti mesmo. Se conhecer a ti, se me conheço, eu tenho deveres, muitos deveres. Quando não me conheço, só tenho direitos. Eu tenho direitos que não acabam mais. Os deveres estão esquecidos porque não me conheço. Conheces a verdade e vos libertarei. E porque a caridade entra nesse processo como um recurso de salvação. Porque se nós nos conhecemos e buscamos em nós os recursos que temos, e sabemos que não temos nele nenhum recurso, nós buscamos a Jesus, a Deus, Pai, misericórdia, esse recurso que carecemos para continuar nossa vida seguindo com acerto. Quando a caridade entra nesse processo, é porque, olha só, o dever de auxiliar, de ajudar as pessoas necessitadas, é dever nosso esse, porque é em agradecimento que temos a vida, por exemplo. Nós precisamos agradecer a vida fazendo aos outros ajudando. A caridade está nesse meio aí. A nossa salvação é quando nós, mesmo entendendo que fazendo o bem, estamos fazendo caridade. Mas eu preciso saber fazer, conhecer para fazer a caridade. Porque se eu não fizer a caridade, não tem salvação. Como eu vou me modificar? Como eu posso entender a dor alheia se eu não busco ela para me corrigir? A dor está junto de nós, a dor está na nossa frente, nos acompanha sempre. A ignorância está permeando sobre todos nós. O orgulho é um germe ruim que nós não soltamos. E ele é como ferrugem que corrói a alma, o orgulho. Mas nós não desgrudamos desse orgulho, por quê? Por apego às coisas que aprendemos a querer sem seres verdadeiras. Nós estamos na matéria perecível, um corpo que acaba daqui uns dias. E não saímos para a alma que vive eternamente. Não deixamos o apego conosco mesmo. Não nos conhecemos das nossas mazelas e por isso não temos interesse em eliminá-las. Como posso eu ser salvo? Qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram a Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que imaginas. É o próximo como a ti mesmo. Está lá. Mas como eu posso amar o próximo se eu não me amo? Eu não sei o que é amar. Eu falo de amor e acho bom quando as pessoas me amam. Me sinto bem por ser amado, respeitado, acariciado pelas pessoas, com o seu carinho, com o seu olhar, com o seu cumprimento. Eu acho bom. Mas eu não sei fazer ainda, porque não está em mim essa possibilidade, eu não me conheço, não arranquei de mim o germe ruim do orgulho. Mas um dia desses, nessa eternidade que segue, eu vou encontrar. Porque eu já tenho em mim uma esperança. A doutrina espírita traz, é o Consolador prometido por Jesus para todos nós. Mas não porque a doutrina espírita tenha que me levar, não. Eu tenho que abrir a minha compreensão e entender
que é necessário que aprenda a seguir Jesus. Essa esperança já me aquece a alma. Já sinto que um dia eu vou sobreviver a mim mesmo e vencer. Esse dia pode demorar, depende só de mim. De cada um de nós, esse dia chegará. A demora só depende de cada um. O esforço, a disposição de servir e amar. Que as bênçãos do Divino Mestre permaneçam com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado.